A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos, aos prezados ouvintes da Palavra de Deus, quero iniciar abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando teus filhos, abençoando teus pais, abençoando a tua família, abençoando o fruto do teu trabalho. Que Deus possa estar te abençoando muito nesta oportunidade em que nós vamos estudar mais uma escola bíblica dominical referente ao domingo 31 de agosto de 2025. Nós estamos estudando neste trimestre as visões proféticas de Daniel. Recomendei para todos a leitura de Daniel 7 ao capítulo 12. E hoje nós chegamos na lição de número 9, a profecia das 70 semanas, cujo texto bíblico está lá em Daniel 9, versículo 20 a 27, que eu quero ler com você. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração sobre a asa das abominações. Virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra profética, Senhor, nos dá revelação da tua parte, Senhor, para que possamos entender com profundidade, Senhor, as tuas profecias, a fim de prepararmos os nossos corações para os tempos futuros. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Daniel, ele recebe uma visão do anjo Gabriel sobre um período de 70 semanas, literalmente 77, que são entendidas como 490 anos proféticos, 70 vezes 7. Este tempo é determinado sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, ou seja, Jerusalém. Nós começamos a entender a importância desta profecia de Daniel ao estudarmos um pouquinho da história e olharmos para o futuro. Porque 70 semanas representam 490 anos, 70 vezes 7. A explicação nós encontramos lá no livro de Levítico, verso 21 e 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, ali em Levítico já nos dá uma indicação que o povo judeu ele tratava 7 anos como uma semana. E o propósito espiritual dessas 70 semanas está descrito aqui em Daniel 9 e 24, que lista 6 objetivos espirituais que serão cumpridos ao final das 70 semanas. Quais são esses objetivos espirituais? E é preciso entender que esses objetivos espirituais é para o povo de Israel, não é para a igreja. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar visão e profecia e ungir o santo dos santos. Então, nós vemos que Daniel está no cativeiro, oriundo da rebelião de Israel contra o povo de Deus, e foi levado ali por Nabucodonosor. Agora, Daniel, como já vimos em lições anteriores, ele estuda o livro do profeta Jeremias e tem o entendimento que os 70 anos profetizados está acabando. E agora, em oração, o anjo Gabriel aparece a ele e dá a profecia para o futuro, para 70 semanas, 490 anos, referentes ao povo de Israel. Mas essas 70 semanas, elas estão subdivididas. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje para o entendimento. Primeiro, nós vemos 7 semanas, correspondentes a 49 anos. Ela se inicia em 445 a.C., quando Artaxerxes baixa um decreto para a reconstrução de Jerusalém. Isso está escrito lá em Neemias 2, 1 a 8. Então vai de 445 a.C. até 396 a.C. Então,
É importante ressaltar que todas essas interpretações vêm de estudos, e esses estudos são baseados na palavra de Deus. E eu estou trazendo aqui esta visão das igrejas pentecostais acerca dos acontecimentos escatológicos, ou seja, dos estudos das últimas coisas. Então, nós vemos aqui que se começou lá quando Neemias recebeu autorização para reconstruir os muros de Jerusalém, em 445 a.C., e demorou 49 anos, ou seja, essas 7 semanas primeiras aqui da profecia das 70 semanas de Daniel. Vai até o ano de 396 a.C. Logo após isso, começa um outro período de 62 semanas, ou seja, 434 anos, que vai desde 396 a.C. até cerca de 30, 33 depois de Cristo, quando Jesus morre. Então nós vemos aqui que até a morte do Messias vai um período desde a reconstrução de Jerusalém, no tempo de Neemias, que governou aquelas terras. Você pode ler isso no livro de Neemias. E depois desta reconstrução, vai até o tempo da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse período, nós também já vimos em lições anteriores, cai Nabucodonosor, assume os medos e os persas, que é no tempo de Neemias. Depois, Alexandre o Grande toma o império. Esse império, com a morte repentina e de uma vida breve de Alexandre, é dividido em 4 estados, vamos dizer assim, e aí surge o Etíoco Epifânio, que destrói o templo, profana o templo, até depois a revolta dos Macabeus, já em tempos próximos a Jesus. Então, tudo isso acontece nesse período de 434 anos. Roma assume o império, Jesus é levado, crucificado e morto. Aí termina um grande período das 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Com a ressurreição de Jesus, o tempo de Israel, de julgamento de Israel, fica suspenso. E começa-se o período da graça, o período da igreja, que vai desde a ressurreição de Jesus até os dias de hoje e irá até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares para buscar a sua igreja. Quando Jesus vir, iniciará a última semana de Daniel. Então nós já vimos 7 semanas, 62 semanas, que dá 69. Falta uma semana ainda para se cumprir profeticamente. O que estamos dizendo? Que 69 semanas já foram cumpridas. 7 semanas de 49 anos do decreto de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém em 396 a.C., um segundo período de 62 semanas, ou seja, de 434 anos, que foi a história
que percorreu esse período desde os Medo-Persas até a morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, inicia-se um período suspenso, vamos dizer assim, um tempo indeterminado, que vai desde a ressurreição de Jesus até o arrebatamento da igreja na segunda vinda de Jesus. Segundo tudo isso, nós podemos conferir com versos do Novo Testamento, profecias antigas. Nosso tempo é limitado, não podemos ver tudo isso. E aí vai começar a última semana de Daniel, desta profecia. Essa 70ª semana é a grande tribulação, que iniciará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Um período de 7 anos, ainda que se falta para cumprir o julgamento, vamos dizer assim, de Israel. Os sofrimentos, as angústias que Israel vai passar por causa da sua rebelião contra Deus. E essa última semana tem muito paralelo, nós não vamos ver aqui porque o nosso tempo não permite, mas tem muito paralelo com o livro de Apocalipse. Talvez em uma outra oportunidade nós vamos ver versículos lá em Apocalipse que confirmam tudo o que está escrito aqui em Daniel 9, 20 a 27, como estamos vendo hoje. Na 70ª semana de 7 anos, ocorre a grande tribulação, uma aliança com o anticristo, de Israel com o anticristo, que terá subdividido em 3 anos e meio de aparente paz, e depois esse anticristo vai se manifestar com todos os seus horrores e o que a Bíblia chama de abominação da desolação e juízos divinos, que vai terminar com a volta de Cristo. Lá em Apocalipse diz que se esses tempos não fossem abreviados, toda a humanidade seria destruída. Vão morrer aí perto de 2/3 da humanidade, que nós estamos falando aí em alguma coisa de 4, 5 bilhões de pessoas, num período breve de 7 anos, ou seja, vai haver sim uma guerra nuclear para haver tanto morticínio, e isso tudo pode ser visto lá no livro de Apocalipse. Tem um estudo meu aí de Apocalipse que você pode ver na minha playlist. Você pode acompanhar com mais detalhes, com mais calma, a riqueza desses acontecimentos. E aí, diz a palavra de Deus que se esse tempo não fosse abreviado, toda a humanidade seria destruída. Então Jesus vem, agora visível, segunda parte da sua vinda, da sua segunda vinda. Primeira parte, invisível aos olhos humanos, a não ser aos salvos, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos, ou seja, a igreja, subirá com Jesus. Haverá no céu o julgamento das obras do crente, aqui na terra o julgamento final de Israel, esses 7 anos de angústia de Jacó, e depois final desses 7 anos, lá no Monte Armagedon, Jesus virá com a sua igreja e prenderá o anticristo, Satanás, o falso profeta, e começará um período chamado de milênio. O povo de Israel, nesse final dos 7 anos profetizados aqui de Daniel, aceitará Jesus como Salvador. Diz lá em Zacarias 12:10, uma outra profecia de outro profeta. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém
derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e plantearão sobre ele como quem planteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então nós vemos aí a restauração e o final dessas 70 semanas de Daniel. Tudo está se cumprindo segundo as profecias bíblicas. Por isso é importante você estudar com afinco. Nós estamos dando aqui na escola dominical um panorama geral que você vai te dando subsídios para você se aprofundar com leituras complementares, revisando esses vídeos, vendo nossos vídeos lá do livro de Apocalipse, que tudo vai se juntando, vai formando uma visão que vai te dar muita fé e esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essas profecias no coração, entendê-las, repassa, volta, vê de novo. São coisas difíceis, são cheias de detalhes, mas elas complementam o nosso entendimento sobre a maravilhosa obra de Deus sobre a humanidade. Que Deus te abençoe. Vamos fazer mais uma oração agradecendo a Deus por esta oportunidade. Senhor, meu Deus, te damos graças por esta oportunidade de estudarmos as tuas profecias e temos convicção, Senhor, que todas elas se cumprem e os tempos finais estão próximos. Abençoa a tua igreja para que nós fiquemos firmes, Senhor, na tua palavra. Abençoa os teus servos, traz saúde à casa dos teus servos, aos teus servos. Abençoa, Senhor, abre o entendimento para, com sabedoria, entender a tua palavra profética, para que todos nós, nesta esperança, aguardemos com ansiedade a volta do teu Filho amado. Ora vem, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.